Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, nesse dia maravilhoso que Deus preparou para nós. Nem tão lindo, né? Não sei se aí tá nublado, às vezes dá uma chuvidinha, mas é o dia que o Senhor preparou para nós, né? Há tempo para todas as coisas, há tempo do sol e há tempo da chuva também, amém? Esse devocional eu quero começar contando para vocês que ele é um devocional que vai iniciar com um testemunho. Eu sei que eu conto muito da minha vida aqui e que é, de certa forma, um testemunho, né? Mas é porque eu quero enfatizar isso, porque ele surgiu de uma situação que aconteceu comigo, específico, tipo, ele surgiu disso, né? O devocional, ele já tinha surgido, enfim, vocês vão entender. Eu gosto porque Deus, assim, Jesus, ele faz umas coisas comigo que ele tem muito humor comigo, ele tem muita paciência. Eu não sei se com você é assim, mas comigo com certeza é. E aí, como ele tem muita paciência comigo, ele tem um humor maravilhoso, assim, chega uma hora que eu, né, entendo e até acho graça da situação, porque é só Jesus mesmo para conseguir nos entender, ter paciência conosco, sabe? Não desistir de nós. Amém? Anteontem eu tinha recebido uma frase. Veio essa frase na minha cabeça e é óbvio que era do Espírito Santo, é óbvio que era de Jesus, porque era uma frase que eu sabia que tinha em algum lugar na Bíblia. Sabe aquelas coisas que o Espírito fala com você e eu não sabia específico o que era. Então não era algo que eu tinha estudado, que eu tinha visto e aí a minha memória me revelou. Não, era uma frase que eu sabia. Inclusive eu não sabia se tinha específico na Bíblia. Eu sabia que era falado sobre isso, que já foi falado sobre isso alguma vez na minha vida, em alguma igreja, em alguma situação, enfim. Sabe? Quando você sabe que existe ali um fundo naquilo. Tipo, eu sabia que era algo cristão. Então, era óbvio que era do Espírito, né, de Deus pra mim. E aí, deixa eu só fechar aqui que às vezes o vizinho faz barulho. E aí veio aquela frase pra mim e eu entendi, eu anotei aquela frase, pensei em algum determinado momento eu vou falar sobre isso, Deus vai me revelar o que ele quer falar, o que ele quer que eu fale, e o que ele quer trabalhar na minha vida, enfim. Tá tudo certo, né? Depois eu procuro, depois eu estudo isso. E eu não fiz isso, eu só anotei, né? Não fui de fato ver onde tava, só anotei pra não perder de vista. Aí ontem eu me sentei aqui nessa cadeira, com essa minha Bíblia, com o meu caderninho, e eu fui tentar fazer pra vocês um vídeo de ontem. Ou seja, ontem o vídeo não aconteceu, não foi porque eu não fiz, porque eu não quis fazê-lo, mas porque eu fui teimosa ao espírito. Eu não tinha entendido, ou teimei com aquilo, né, de certa forma, dentro de mim, que era aquilo que o Espírito Santo queria que eu realmente estudasse naquele momento, que ele queria ministrar o meu coração, sabe? E aí eu tentei fazer o devocional com um processo que eu estou passando ainda. Não significa, tipo, então é porque não quer falar sobre o que tá passando. Não, muito pelo contrário. Ontem eu tentei fazer o devocional, mas ficava meio desconexo justamente porque é algo que Deus ainda tá ministrando, sabe? Ainda tá falando, ainda não tá em mim, como é que eu posso dizer, 100% assim pra realmente ouvir falar. Inclusive eu tava falando isso no vídeo, só que ficava tão desconectado que eu não conseguia. Eu gravei 4 vídeos e parei, sabe? Era inexplicável. Eu pensei, hoje eu não tô pra isso. Hoje eu não tô pra vídeo, não tô pra explicação, não tô pra devocional, né? Eu fiz o meu devocional, falei com Deus, eu orei, botei meu louvor, mas eu fiz as minhas orações, mas não é pra mim produzir algo hoje. Aí, e eu passei tanto tempo nisso que eu nem vi a hora passar aí, tentando. E aí, em algum determinado momento, eu olhei, nossa, já tava quase na hora, né? Deu fazer um café, as crianças chegando da escola, fome, enfim. Eu fui fazer um bolo, né? Que eu já tinha prometido pro meu esposo que eu ia fazer, né? Assim que eu comprei essas coisas, porque ele gosta muito desse bolo, as crianças gostam muito desse bolo, enfim. Fiz o bolo e tal. Daí, depois que eu fiz o bolo, eu sentei e eu pensei, nossa, eu só fiz o bolo hoje. Prestei pra nada mais. E aí, na mesma hora, eu ouvi a mesma frase que eu tinha ouvido anteontem, que é a frase: mulher, coroa de honra para o marido. Na mesma hora, por isso que é do Espírito Santo. E eu
atinei, porque, tipo assim, eu não tava me crucificando, eu não ia me matar por causa daquilo. Ai, meu Deus, só prestei pra fazer um bolo hoje. Mas sabe quando vem aquele pensamento racional teu na hora? Eu pensei, meu Deus, passou o tempo, só fiz um bolo hoje, só prestei pra isso. Porque eu faço outras coisas normalmente no meu dia. Inclusive, depois, daí de noite, eu participei das minhas aulas da faculdade, eu fiz atividades que eu precisava fazer, enfim. Então, não foi, tipo assim, ah, meu Deus, ontem eu não prestei pra nada, não tava me crucificando, mas ao mesmo tempo foi um pensamento aí que eu não deveria ter, que vem pra nós, vamos ser sinceras, que vem pra nós, principalmente nós mulheres que cuidamos do nosso lar e que às vezes fazemos só isso, né? E eu lembro que também vinha, às vezes, esses pensamentos pra mim, até quando eu trabalhava fora, porque daí era assim, olha, nossa, eu só presto pra isso, tipo, eu eu tenho que cuidar do meu lar e eu não consigo fazer outra coisa senão esse trabalho, tipo, eu não tenho uma outra razão, uma outra visão de vida, porque eu tenho casa, eu tenho família, eu não posso simplesmente também largar esse trabalho. Então, eu também tinha, quando eu trabalhava fora, assim, eu pensava, trabalhando só por trabalhar, tipo, esse exemplo que eu quero dar pra vocês, mas enfim, voltando. Quando eu ouvi aquela frase nova, eu pensei, tá, eu entendi. E eu vou obedecer, sabe? E o Espírito Santo, ele é um amigo, que nem eu disse pra vocês, Jesus é um amigo, né, um pai muito bem-humorado, porque ele tem que estar muito bem-humorado pra ele ficar me dando essas cutucadas e tendo paciência que eu tenha, né, esse tino, que eu entenda o que ele quer falar e o que ele quer fazer na minha vida. Logo, entendi isso, né? E aí hoje, quando eu sentei para fazer o devocional, eu fui pesquisar, eu fui me informar. Eu fui entender o que o Espírito Santo estava querendo falar comigo. Porque eu não costumo, como eu disse para vocês, eu tive esse ápice, esse pensamento, mas eu não costumo a pensar assim de mim. Eu, inclusive, estou vivendo um processo em que eu já entendi, né, que tudo é uma ponte. E depois eu vou terminar falando sobre isso. Enfim. Então, então vamos lá, Espírito Santo, me explica melhor isso. O que tu quer ministrar no meu coração? O que tu quer que eu entenda e o que tu quer que eu fale, né, nesses vídeos? Porque às vezes eu também preciso entender que eu gosto muito de compartilhar aquilo que eu tô passando, porque é muito sincero, porque é justamente aquilo que eu tô passando. Mas eu também preciso entender que, como eu sempre falei, esse é o dom que Deus me deu. Eu me comunico bem, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar, né? Gosto de me informar. Eu sou professora, ele me fez assim. Então, eu creio que muitas vezes ele também vai me usar para algo que já passou na minha vida, que eu já superei e que eu entendo sobre aquilo, para simplesmente falar com alguém. Amém? E também, claro que ele ministrou o meu coração, porque assim, ó, uma coisa que eu quero dizer para vocês. Jesus, ele é um pai, ele é um pai. O que a gente tem que entender como maternidade e paternidade? Nós que somos mães, a gente tem um pouco mais de facilidade, mas talvez algumas não tenham. Ele tá, assim como a gente sempre gosta de enfatizar que Satanás tá sempre ali para ficar te cutucando, te lembrando do passado, das coisas erradas e do teu pecado, Jesus, nosso pai, ele também é um pai perfeito que tá sempre ali tentando, sempre ali largando dentro da sua mente, do seu coração, do seu DNA, palavras de afirmação sobre você. Então, não significa que você não tá passando por determinado coisa que ele não vai continuar reafirmando aquilo na sua identidade. É como um pai e uma mãe faz como um filho. Ele não vai cansar de falar pro filho: você é linda, você é perfeita, você foi feita de uma maneira perfeita. Eu sonhei com você. Eu não vou cansar de falar isso pra minha filha e pro meu filho. Entende? Mesmo que eu saiba que ele não tá passando por um processo, uma crise. Eu sei que eles não estão, que eles estão bem afirmados. Por enquanto, quanto crianças, graças a Deus, eles sabem a mãe e o pai que tem, o amor que eles têm, que a gente sente por eles. Mas igual eu não canso de falar isso pra eles. Então eu creio que Deus, que Jesus, ele sempre vai reafirmar, ele sempre vai ter palavras de afirmação para nós. E ele sempre vai nos lembrar e nos afirmar, né, injetar em nós a nossa verdadeira identidade. Né? É isso que eu faço com os meus filhos, com certeza é isso que Jesus, que Deus faz comigo. Então, indiferente de se eu tô passando ou não, ou quem sabe ele até saiba que daqui a pouco pode ser que eu passe por mais uma crise dessas, porque eu não tô imune a isso, eu sou uma pessoa normal, e pode ser que daqui a pouco, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida, não tô fazendo nada, tô fazendo só bolo, e ele já esteja preparando meu coração. Então, amém? Então, assim, eu quero compartilhar com vocês o estudo que eu fiz, porque na hora eu já comecei a fazer algumas
sinapse, assim, eu nem sabia se aquilo estava na Bíblia e meu cérebro já começou a relacionar algumas coisas. E aí depois eu fui procurar, mas primeiro eu fui procurar na Bíblia. E sim, tem na Bíblia. Em Provérbios 12, 4 diz: a mulher exemplar, ou em algumas outras traduções diz a mulher virtuosa, tá? É a coroa do seu marido. Mas a de comportamento vergonhoso é como câncer aos seus ossos. E eu estudei, então, o que significaria ali algumas palavras e eu vou dar, então, apenas o estudo primeiro, tá? Para que depois a gente faça a síntese do que Deus quer falar. Então, mulher, coroa de honra para o marido. Estudo. Virtuosa. A palavra implica a virtude da sinceridade, da verdade, da força de caráter, não só da simples castidade ali, que às vezes as pessoas tendem uma mulher virtuosa, de virtude, de ser, né, da castidade ali e tal. Não, mas da sinceridade, da verdade, da força de caráter, ou seja, aquilo pelo qual o Deus nos criou, o que Ele esperava de nós mulheres, que nós tivéssemos essa virtude de ser virtuosa, do caráter, da sinceridade, né, de ser verdadeiramente aquilo que Deus nos criou. Amém? E coroa, o que eu estudei? Como com os judeus, não apenas, né, de um poder real, mas também de alegria. E aí tem como comparar isso também lá em Cânticos 3:11, onde fala: mulheres de Sião, saiam, venham ver o rei Salomão. Ele está usando a coroa que a sua mãe lhe colocou no dia do seu casamento, no dia em que o seu coração se alegrou. Então temos duas coligações aí, a coroa, na tradução bíblica, tá? Eu tô dizendo esse estudo bíblico, tá? Eu não fiz o estudo da palavra do dicionário, como às vezes eu faço. Eu fiz já direto o estudo bíblico, porque era algo que o meu coração já estava direcionando. Então, assim, dois significados, então, né, bíblicos que a gente tem para esse contexto de coroa, que é o da realeza, né, do poder que os homens tinham, né, porque antes de Cristo, né, e eu não sei, na verdade, até quanto tempo isso se prolongou, existia coroa real, e não só porque você era daquela família você recebia, você podia tomar a coroa, por exemplo, existiam guerras para isso, né, Deus poderia dar, então, o reinado a alguém, como ele deu a Davi, por exemplo, tirou de Salomão não, de Saul, e deu a Davi, por exemplo. Então, havia aí uma concentração de poder sobre aquilo, mas não só isso, como também o próprio Salomão aqui relaciona a coroa como no dia de alegria. Então, a coroa de alegria, que simbolizava ali um dia muito feliz para sua vida, que inclusive é relacionado ao dia do seu casamento, a pessoa com quem ele casou. Amém? Então, a coroa, símbolo mais importante na realeza, entre outras, denota poder, autoridade, liderança, legitimidade, imortalidade e humildade, tá? Então, assim, a gente tem 3 fatores principais aí pra a gente colocar nessa denotação da coroa, tá? O local do corpo onde ela é colocada, na cabeça. A sua forma em fórmula de círculo, que os estudos eu li ali, que diria que ela é um infinito, o círculo ele é aquele símbolo do infinito, onde ele não tem começo, não tem fim. Então, simbolizando aí, né, o infinito seria a espiritualidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus, o infinito, o único, porque o único que seria infinito seria Deus, então por isso relacionaram isso com Deus. A cabeça, no caso, né, de autoridade ali, né, de governo. Então, como ela é colocada, a forma que ela que é o círculo, e o material que ela é feito, que é um adorno. Ela era feita sempre com muito ouro, com muita joia, com muita pedra preciosa, ou seja, ela era, além de uma situação, né, de uma delegação de poder, ela era um adorno bonito, uma coisa bonita de se olhar, né? Algo que também enfeitava, não estava ali somente por estar. Com isso tudo, todo homem que gostaria então de conquistar e ter a coroa naquela época, tá? E aonde que eu quero chegar com toda essa analogia? Eu vou dar só uma lidinha aqui rapidinho para mim não me perder na explicação, no estudo que eu fiz. E aí depois eu trago para nós aqui como contexto espiritual. De que às vezes realmente pode nos parecer como sentido literal, apenas um objeto, ou seja, nós, a coroa do lar. Porque Deus falou pra mim aquilo ontem? E aí aquilo voltou na minha cabeça a partir do momento que eu achei que eu não tinha feito nada no meu dia, né? Porque realmente às vezes a gente parece assim, então a gente é só isso.
nós somos do lar, ou que cuidamos da nossa família, nós somos só isso, nós somos só esse adorno bonitinho, né, a mulher do marido ali, a mulher do fulano, né, a dona da casa, a dona do lar, mas nós estamos ali apenas como um enfeite, nós não temos nenhum poder perante a sociedade, perante a rede social, e realmente, hoje em dia, vamos ser sinceras, isso não é visto como algo de poder, de empoderamento, enfim, muito pelo contrário, isso é visto como uma submissão antiga de pensamento retrógrado. Outra coisa também que eu enfatizo muito em falar, eu não gosto muito assim de falar sobre esse assunto porque é algo que me irrita. Primeiro porque a pessoa ela não entende o contexto de submissão, nunca procurou saber, e aí eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa que acha, de certo, então, que a igreja ela passa por um surto coletivo aí de certo, e aí todas as mulheres entendem simplesmente aprenderam a viver submissas, ou seja, capachos de homens, e a gente vive assim em pleno século XXI e acha tudo certo. A gente apanha, é mandada, é maltratada, violentada, e somente por um Deus, que inclusive esse Deus a gente diz que ele é lindo, maravilhoso e que ele só tem palavras de amor, mas eu aceito ser submissa, no caso capacho, de um marido por esse Deus. Logo, se subentende que as pessoas elas nem sequer se dão ao trabalho de entender o que significa submissão, que na verdade é estar sobre a mesma missão. Não é o proposital desse vídeo hoje, mas eu sempre gosto de entrar nesse assunto, né? Embora isso me deixe um pouco braba, né? Para que as pessoas entendam, e talvez esse vídeo pode chegar em alguém que não tinha entendido ainda, então eu sempre gosto de deixar isso claro. As pessoas entendam que submissão é estar sobre a mesma missão. Amém? Submissão, esse é o significado da palavra submissão. E estar submissa ao marido, como ele está à igreja, e Cristo estava à igreja e Cristo logo morreu, logo se entende que o que o marido está fazendo ali é muito mais submissão do que o que a mulher está fazendo naquele papel, inclusive, porque ele ainda tem que morrer, se for necessário, né, por aquele relacionamento, por aquele casamento. Então, não, tá? Que fique bem claro, não é um surto coletivo da igreja, tá? Que as mulheres falam que nós somos submissas ao nosso marido, como ele é a Cristo, né? Que Cristo foi a igreja. Enfim, nós entendemos isso como uma missão. Logo, isso traz para a nossa vida que nós temos sim uma missão muito importante dentro do nosso lar e que isso pode não ser visto como poder aos olhos da sociedade, inclusive nem por nós mesmos, porque vamos ser sinceras. Isso já está impregnado na nossa mente, já está impregnado no avanço aí. As pessoas, a sociedade tem avançado e tem cada vez mais impregnado essa palavra de uma maneira retrógrada, como se fosse antigamente, sabe? Então, até nós mesmos precisamos cuidar o que a gente pensa e como a gente tem alimentado a nossa mente em relação a isso. Amém? Então, muitas vezes nós mesmas nos olhamos com esse olhar crítico de tipo, não tô prestando pra nada. E aí a gente olha um versículo desse, né, e vários outros que fala que nós somos, né, virtuosas, que nós fomos feitas, criadas pra isso, que nós somos a coroa do nosso marido, do nosso lar, que nós fomos feitas pra ser mães, porque isso é uma divindade, né, isso é uma expressão do divino, enfim. Toda vez que a gente olha para essas coisas, muitas vezes nós mesmas criticamos, né, essas coisas na nossa vida, a posição em que nós estamos. A gente não, nem a gente consegue, às vezes, aí olhar com olhos de amor que nem Deus olha para nós, né? Como isso realmente é muito importante. O quanto a nossa missão é importante aqui nesse mundo. Nós não nos damos o devido valor. E aí, por isso, muitas vezes, a gente, inclusive, deixa a sociedade nos desvalorizar e ainda acredita nas coisas que as pessoas falam para nós. Então, não, nós não somos só um adorno. Se você for entender o que eu fiz aqui, para pensar, traz a sua consciência o que era uma coroa. Era ela que trazia ao homem, a coroa que trazia ao homem o estado de poder, não ao contrário. Não, independente de qual família o homem era trazido, nesse contexto bíblico antes de Cristo, ele era apenas um homem comum, até o momento que se colocasse a coroa na cabeça dele. E ali ele começava a reinar. Então a gente consegue entender que esse objeto, né, no estudo bíblico ali da coisa de antes
de Jesus ali, ele era, na verdade, o objeto de poder. Era aquilo que trazia o poder. Inclusive, aquilo estava relacionado ao poder. Se você tomava, mesmo que você não fosse da família real, você virava rei. E haviam guerras para isso, para se tomar cidades, para se tomar coroas, para se tomar reinados. Isso era comum. E então era um objeto de poder. O que a gente traz para nós hoje, né? O que eu coloquei aqui pra gente fazer essa analogia? Então, vou ler de novo, tá? Para não me perder. Não sermos grandes mulheres perante a sociedade ou na rede social que vivemos hoje, mas, na verdade, sermos a coroa do nosso marido, do nosso lar. É a grande virtude que ele carrega. Afinal, sem a coroa naquela época, o homem era apenas um homem comum, como eu falei. O que lhe dava o poder era a coroa, não importava o seu nome ou a sua linhagem. Se ele não honrasse, merecesse aquela coroa, ele não era nada, digamos assim. A coroa, então, traz a ele, né, a virtude, o poder. Ali relacionado a ele traz o sentido ao reinado, no caso. Então, nós trazemos o sentido ao reinado desse grande projeto, que é a família. O projeto mais importante estabelecido por Deus. Então, não se sinta mal se algum dia ou por algum determinado tempo você for somente esse adorno aí do seu lar. Nós somos, na verdade, a simbologia desse poder. Aquele toque especial que o homem não pode ter sozinho, ou seja, o homem sozinho ele não pode ter aquele toque especial, vamos dizer assim, do poder do reinado. Ele precisava da coroa. A coroa dava, inclusive, a simbologia de sabedoria, né? Eles perguntavam, tudo passava pelo rei, dava a simbologia, inclusive, de espiritualidade, né? O rei passava, então, a ter vários rituais espirituais na época, né? E ele precisava fazer parte desses rituais espirituais como se ele fosse, então, um grande ponto importante nessa trajetória espiritual da cidade, do governo ali, do reinado dele, né? Então, a coroa traz para ele tudo isso, amém? Entenda seu tempo, seu lugar, restabeleça suas prioridades se assim for necessário. Encaixe pequenos projetos ou grandes na sua rotina se assim couber, para que você possa viver bem em todas as estações ao longo da sua vida. E aí por aqui, por último, porque tudo isso que eu falei para vocês, eu quero deixar uma chave. Construa pontes e não muros. Esse tempo em que nós estamos no nosso lar, e por que eu comecei falando tudo isso? Por causa do ápice que eu tive ontem. Ai, nossa, só prestei para um bolo. Porque ontem eu falei isso, mas daqui a pouco aquilo poderia minar o meu coração. E eu começar a pensar que eu não tô fazendo nada de importante, que eu não tenho, como eu não sou empoderada, eu não tenho um grande emprego perante a sociedade, eu não tenho um grande nome perante a sociedade, eu não fiz um grande feito. Então, isso pode minar o nosso coração e a nossa mente, da gente achar, né, e deixar Satanás nos acusar e o mundo, às vezes, acusar que a gente não tem valor nenhum. Mas esse tempo, construa nele uma ponte. Amém? Primeiro porque eu nem vou entrar no quesito aqui, e eu posso um dia, e já falei muitas vezes sobre isso, da grande importância que nós, mulheres, mães, dentro do nosso lar temos perante a sociedade. Nós formamos a coisa mais importante que a sociedade tem, que é o indivíduo. Então, logo, a nossa função, o nosso trabalho é um dos mais sérios e mais difíceis possível, porque eu preciso formar, inclusive aqui em casa, 2 indivíduos corretos, seguros, maduros, de bom caráter, sabe? Que possam ser saudáveis para trabalhar para a sociedade, porque o mundo precisa girar, gente. Eu não sei em que mundo hoje a sociedade está projetando daqui a um tempo, que ninguém mais vai ter filho, que todo mundo vai ser o que quiser. Então, eu não sei como vai se gerar essa sociedade. Inclusive, estudos mostram que lá no campo, por exemplo, já não tem mais gente para trabalhar, porque os jovens, eles já não querem mais trabalhar como os pais trabalhavam antes no agro. E olha que hoje em dia tem maquinário para isso. Antigamente era pega na enxada e te vira. Agora tem grandes fazendas que tem de tudo pro cara ali ser um baita de um agrônomo, poder continuar com o que a família construiu e não quer. Ou seja, por que eu tô dando esse exemplo? Quer dizer que
a sociedade ela não quer mais evoluir conforme Deus planejou. E é claro, isso nos encaminha para o final dos tempos, nós sabemos sobre isso, a Bíblia fala sobre isso. Mas eu quero dizer que eu sim estou, óbvio, né? Com o tempo a gente acaba se caminhando para o final dos tempos, todo mundo vai. Mas enquanto isso não chega, eu não vou ser responsável pelo fim, pelo retrocesso do mundo, não vou. Eu vou criar, sim, filhos, eu vou criar indivíduos para a sociedade, né? Saudáveis, coerentes, com bom caráter, né? Com bom ânimo, com boa fé, sabe? Para fazer a diferença na sociedade. Então, não abrindo, mas já abriu parênteses, nós temos, sim, um grande trabalho, né? Mas não vamos esmiuçar isso. Mas vamos aproveitar isso. Digamos que você ainda não teve essa consciência. Eu ainda não penso assim, Raíssa, eu preciso, sabe? Eu ainda acho que eu não tô fazendo nada. Então, nesse tempo que você acha que você não tá fazendo nada, construa pontes e não muros. O que eu tô querendo dizer com isso? Construa aí, você talvez tenha um tempo, eu já falei sobre isso aqui nos devocionais, que muitas mulheres às vezes não têm. Às vezes você tem um tempo aí que o seu filho parou, que o seu filho tá na escola, que o seu filho tá tirando um soninho, que o seu filho tá brincando, se entreteu hoje com alguma coisa, você tem o tempo aí de estudar pra alguma coisa. Você tem o tempo aí de fazer um devocional. Você tem um tempo aí de estudar a palavra de Deus, porque um dia você pode ser chamada, porque se você criou um grande indivíduo, se o seu filho for um homem, uma mulher de sucesso em Deus, um dia vão te chamar para te pedir conselhos. Creia, eu tenho certeza absoluta nisso. Não só na igreja, como em vários outros lugares, porque nosso futuro vai estar carente de mulheres que entendem o seu real, a sua real identidade e que fizeram disso um lugar de sucesso. E um dia nós, as menos vistas, né, as menos empoderadas, seremos chamadas para perguntar: e aí, como é que você fez? O que você fez? Qual é o Deus que você serve? A gente vai ser chamada para isso, eu creio em nome de Jesus, futuramente. Então se prepare para esse tempo. Construa uma ponte e não um muro. O que é um muro? Eu não tô fazendo nada, então eu realmente não vou fazer nada. E eu fico ali cercada por aquele muro, achando que eu não presto pra nada. E faço daquilo uma muralha desse tamanho. E aí quando daqui a pouco os filhos vão, porque os filhos vão para o mundo, vão criar a sua família, a sua estrutura, a sua área profissional, a sua área espiritual. Eles vão e você fica ali naquele muro desse tamanho que você construiu sozinha. E você E agora o que eu faço? Porque eu não construí nada. Então também não é esse o projeto de Deus para sua vida. E a gente vê em várias situações da Bíblia, inclusive depois, mulheres que já eram viúvas, que já tinham, a sua família já tinha toda se construída, e como a avó Lloyd e Eunice, se eu não me engano, as avós de... não me lembro agora, acho que de Samuel. Desculpa mesmo se eu estiver errada, tá? Mas foi as avós de um grande profeta aí que ele cita, inclusive, que foi o exemplo de fé na vida dele. Então, e depois disso elas começaram a viver a vida delas, né, na maneira da totalidade. Eu creio que isso inclui essa situação de ensinar quem é Jesus, de ensinar o que a Bíblia nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina. E também outras mulheres que depois a gente vê mais lá pra frente, já mais velhas, que financiaram o projeto Jesus, vamos dizer assim, o decorrer da palavra, né, o evangelho. Desculpa, que tô bem ansiosa. Que financiaram o evangelho. Ou seja, que elas de alguma maneira, elas tinham dinheiro, elas já eram mulheres empreendedoras, sabiam, né, tinham negócios ou tinham herança, enfim, que sabiam administrar tão bem que financiaram o evangelho. Ou seja, vai chegar a nossa vez em que nós seremos as protagonistas da nossa própria vida, que os filhos já vão ter crescido, e aí nós seremos, então, claro que filho é para sempre, tá? Mas vai ter aquele momento em que você vai se encontrar, né, nessa caminhada. E agora, eu também posso fazer mais alguma coisa, porque você já tá fazendo algo. Amém? E aí é nesse momento que você vai ter a oportunidade, né, de demonstrar tudo aquilo que você tem, o tesouro que você tem.
E é por isso que eu digo, construa pontes, estude, leia a palavra nesse tempo, aproveite o tempo que você tem e construa então dentro do seu lar essa rocha também. Não é só fazer um bolo, é fazer um bolo para sua família, porque ali naquele lugar de mesa tem cura, tem conversa, a gente riu bastante, as crianças acabam contando coisas do dia a dia delas, ou seja, eu sei da vida dos meus filhos porque eu me sento na mesa com eles, sabe? E eles acabam abrindo isso para nós, e a gente não só brinca como fala de coisas sérias. Então, não é que você não tá fazendo nada, né? Mas aproveite esse tempo também para construir pontes e não muros na sua vida. Amém? Então, em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu quero terminar por aqui, né? Porque foi uma direção que Deus me deu. Agora eu obedeci, glórias a Deus. Amém? E eu entendo que Ele quer ministrar no nosso coração para que a gente entenda não só o nosso propósito, né? Não só o propósito do futuro, mas também o propósito do presente, né? Porque a gente gosta muito de falar sobre o sonho, sobre o futuro, sobre o que eu queria que acontecesse, ou um dia eu quero que aconteça, mas também para que a gente entenda que a gente tem essa ponte agora que se chama presente, sabe? E que a gente pode construir ela, né, nesse tempo, né, dentro do nosso lar, com a nossa família, com os nossos maridos, não sermos apenas um adorno, mas nada contra isso, quem me conhece sabe, né, isso é história para outro devocional, mas eu acho maravilhosa essa palavra, eu acho sim que nós somos o adorno do nosso lar, é em nós que se encontra a beleza, que se encontra a delicadeza, os homens eles são mais práticos, eles não pensam nisso, então a gente consegue dar essa beleza aí pro nosso lar, pro ambiente, pros relacionamentos, né? Romantizar aí a casa, sabe? As situações, é com nós, e isso não tem nada de errado nisso, nós somos criadas para isso. Amém? Então, que nós possamos fazer desse tempo, que nós possamos fazer do nosso presente uma ponte aí de sucesso construída, bem alicerçada para o futuro. Em nome de Jesus. Que nós sejamos a coroa do nosso marido, que nós sejamos a coroa do nosso lar. Porque a coroa, ela é a simbologia de algo muito poderoso no reino de Deus. Amém? Em nome de Jesus eu quero orar então. Senhor, que nós possamos entender que essa palavra ela ministra no nosso coração, Senhor. Que a gente possa entender que nós somos sim a coroa, Pai, o adorno da nossa casa, do nosso lar, dos nossos maridos, Pai. E que nós não estamos aqui, Senhor, simplesmente por beleza, Senhor, simplesmente como um objeto, né? Senhor, como eu falei ali, por não fazer nada, mas que nós temos um grande papel, Senhor, nós temos um grande chamado perante a sociedade, Senhor, Tu nos formou, Tu nos criou, Senhor, com essa identidade, Pai, e eu creio em nome de Jesus como um Pai perfeito, Tu estás reafirmando isso para mim hoje, Pai, e Tu estás reafirmando para cada mulher que está ouvindo isso, Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, porque Tu criou todas as coisas perfeitas, Pai, e quando a gente senta para ter intimidade contigo, Senhor, que Tu abre, Senhor, os Teus sonhos para a nossa vida, que Tu abre as Tuas palavras secretas de afirmação para nós, a gente consegue entender a plenitude, a perfeição da Tua criação, Pai, a perfeição, Senhor, que Tu projetou na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, que a gente possa viver essa plenitude, Pai, que a gente possa entender, Senhor. Em nome de Jesus, injeta, Senhor, continua injetando isso em nós. Continua, Senhor, injetando isso na nossa identidade. É que eu oro e te agradeço, Pai. Amém. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe.